E nós, irmãos, estamos muito tocados por Deus ultimamente, irmãos, com tudo que vem acontecendo, irmãos, porque hoje a nossa mensagem é sinais desta época, e lá em Lucas 12, é uma passagem muito conhecida, onde Jesus fala, olha, vocês conhecem os sinais da natureza, mas não conhecem os sinais que Deus está fazendo nesse tempo. E, irmãos, que grande verdade é essa? Lucas 12, de 54 a 56. Eu vou pedir para os irmãos para nós lermos esse texto, porque a partir daqui nós vamos fazer a nossa meditação de hoje. Lucas capítulo 12, Evangelho de Lucas, Novo Testamento, versos 54 até o 56. Só 3 versículos aí para nós lermos. Vamos ler, a palavra de Deus diz assim: os sinais dos tempos. Jesus disse também ao povo, quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, dizem logo, vai chover. E de fato, chove. E quando sentem o vento sul soprando, dizem, vai fazer calor. E faz mesmo. Hipócritas, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu? Então por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais dessa época? Amém. É só isso, irmãos. Os irmãos podem sentar. Irmãos, existe um costume assim no campo, né? Quem é do campo, quem é da roça, nós todos aqui, né? Nós vivemos numa região muito rural, muito forte aí do rural, do agronegócio, ainda que a gente mora na cidade hoje, mas todos nós passamos por um sítio, vivemos no sítio, ou temos oportunidade hoje de conviver no sítio. Irmãos, no meio rural, ninguém é surpreendido pela chuva. Eu me lembro que a gente até achou engraçado, né? Quando eu conheci a Ana Lúcia, a Ana morava em São Paulo, na capital, nascida e criada lá na capital. E, irmãos, na capital, você é surpreendido pela chuva. Você está fazendo um monte de coisa, quando você vê que começa a chover, você toma um susto. Nossa, começou a chuva. Chuva, corre para lá, corre para cá. Por quê, irmão? Porque você não tem a linha do horizonte. É um monte de prédio. Você não vê a linha do horizonte, você não vê que está vindo chuva. Quando você vê a chuva está caindo em cima de você, está chovendo. E aí, uma vez... nós tínhamos casado recente, já eu e a Ana, nós estávamos indo, fui com meus pais lá para o Goiás, e ela ficou maravilhada de ver a chuva vindo, né? Ela achou o máximo aquilo, a chuva estava vindo, né? Estou vendo a chuva vir, né? Porque ela nunca tinha visto a chuva vir, né? Só que a gente que está no sítio, você está vendo de longe que a chuva está vindo, né? Você vê que a chuva está chegando, você vê que está chovendo aqui, não está chovendo ali, a chuva está só nesse ponto, não está no outro. Mas, irmão, se você morar em São Paulo, você acha que está chovendo no mundo inteiro, né? Pá, bateu a chuva, está chovendo, né? Porque você não vê de onde veio a chuva só cai em cima de você, né? Porque as pessoas estão sempre num ambiente que não permite a visão do horizonte. Mas no campo, irmão, não é assim. A gente vê que vem vindo a chuva, a gente vê os sinais da chuva, um ventinho mais fresco, a gente já sabe que daqui a pouco vai refrescar e vai vir a chuva vem depois. Irmão, quem é do sítio sabe que está vindo a chuva. É isso. Né? Quem é do sítio, irmãos, ele sabe, quem vive no campo sabe, irmão, que está chegando a época das chuvas mais fortes. A gente sabe por vários sinais, irmão. É porque vem um vento mais fresco, a chuva mais forte, irmão, vai vir do lado que o João de Barro fez a casa virada, né? Que o João de Barro faz a casa com as costas da casa ali. Se ele fizer esse ano a porta da casa para cá, a chuva mais forte é do outro lado que virá. A gente já sabe, irmão. Você olha alguns sinais no campo, você sabe que tempo de chuva, tempo de seca, tempo disso, tempo daquilo. Está vindo uma nuvem tudo escura, mas não é de chuva, não vai chover, né? Sabe, a gente sabe, né? Quem está no campo sabe, os mais antigos têm toda essa noção de saber quando vai chover, né? Agora, irmãos,
Isso é sabedoria. Sabedoria. E meu pai contava umas histórias, né, da mula, que quando a mula estava muito suada, né, que tinha uma pessoa, ele contava essa história, não sei se é real, mas que chegou um doutor lá no campo e falou, olha, não vai chover, não tem previsão de chuva. Aí o homem falou, mas o caipira lá falou, mas quando a minha mula fica suada desse jeito aí, vai chover. Aí o homem falou, que isso, eu vi a previsão do tempo, não vai chover de jeito nenhum, e depois vem a chuvarada, né? Porque a mula não erra, né? Quando a mula estava suada, era hora de vir a chuva. Então a gente tem muitas histórias dessas, né? De que a pessoa conseguia fazer previsões, irmão. Ter a sabedoria do campo. Esse ano vai ser de muita chuva, esse ano vai ser de seca, esse ano a produção vai produzir, esse ano não vai produzir. E a paineira carrega. Ou, irmão, às vezes até com um animal, né? Os irmãos sabem que conforme a lua vai nascer, por exemplo, se você tiver um animal que está prestes a nascer o bebê, na troca de lua nasce a criação, né? Esses dias até meu irmão estava falando lá, nasceu um monte de porco lá, que ele tem uma criação enorme lá de porco, e nasceu de uma porca, da outra porca, e falou, nossa, nasceu um monte de leitão, é a lua, virou a lua, nasce aquela leitoada, tudo, porque as porcas não prendem, e na mudança de lua nasce. Difícil chover na virada da lua, geralmente é durante, né? Então, irmãos, tem muita coisa que é o que, irmão? É a sabedoria popular, o conhecimento que a gente tem, irmão, dos sinais que vão apontar para um evento da natureza. Nós temos sinais que nos apontam para um evento da natureza. Vem um ventinho fresco, a nuvem carregada, eu sei que vai chover. Deus deixou o arco-íris, né? Depois do arco-íris geralmente não chove, quando aparece o arco-íris, parou a chuva, vai terminar. Irmãos, é isso. Isso é a sabedoria popular que dá para a gente a ideia de que vai acontecer um evento X. A chuva, ou não vai ter chuva, ou vai ter boa colheita, ou não vai ter boa colheita. É isso. Mas, irmãos, Jesus está dizendo o seguinte, vocês são hipócritas, por quê? Porque vocês sabem ver esses sinais e dizer que vai chover, mas os sinais espirituais vocês não estão vendo. Os sinais do Espírito vocês não estão lendo. Eu consigo ler o tempo aqui e falar que vai ter chuva, mas eu não consigo ler, fazer a leitura espiritual para entender os sinais do nosso tempo. Então é isso que Jesus está dizendo. Vocês estão vendo os sinais da terra e do céu, vocês conseguem prever colheita ou chuva, mas vocês não sabem explicar o que quer dizer os sinais desta época. E naquele tempo, irmãos, Jesus estava dizendo que o sinal daquela época era ele, era a presença dele, era a vinda de uma nova aliança, era um novo pacto que Deus ia fazer com o seu povo. Era o Cristo, o Cordeiro de Deus que tinha chegado, mas eles não conseguiam reconhecer Jesus. Eles não conseguiam reconhecer que ali era o fim dos profetas líderes de Israel, que agora era somente Cristo que iria fazer ali a ligação entre Deus e os homens. Irmãos, eles não conseguiram ler os sinais daquela época. E em vez de receber Jesus com grande alegria, eles perseguiram e mataram o mestre. Eles não conseguiram ler os sinais da sua época. E agora, irmãos, estamos nós numa outra época. Nós estamos agora 2000 anos mais tarde. E qual é o sinal dessa época? Da época de hoje da nossa vida. Então, irmãos, o que acontece com a igreja? O que acontece com a igreja de Deus? O que acontece com essa fé que nós professamos, que nós anunciamos ao mundo, irmãos? Nós anunciamos a fé de que o mesmo Jesus que foi morto há 2000 anos atrás, ele vai voltar. Nós teremos a volta de Cristo. Muito bem. Nós teremos a volta de Cristo. Mas quando é essa volta de Cristo? Quais são os sinais dessa volta de Cristo? Quando é que Jesus vai voltar?
A Bíblia diz claramente, irmãos, que ninguém sabe o dia e a hora. Jesus mesmo disse, ninguém sabe o dia e a hora a não ser o Pai. Ninguém sabe, irmão. Os anjos não sabem, ele disse, nem o Filho sabe, somente o Pai sabe a hora. Então, nós não podemos marcar uma data. Nós não podemos dizer Jesus vai voltar o ano que vem. Nós não podemos dizer Jesus vai voltar no ano 2000, como alguns marcaram, e não deu certo. Não será em 2012, como alguns disseram também. Teve até um filme aí sobre isso. Não é, irmão. Não adianta marcar a data, porque nós não sabemos a data. Mas nós temos sinais. Nós não sabemos a data, irmão, mas nós temos sinais. Então, irmãos, um grupo de guardadores do sábado nos Estados Unidos, em 1840, por aí, marcaram a data. Eles disseram, Jesus vai voltar em 1844. E não voltou. Jesus não voltou naquela data, irmãos. E como Jesus não voltou naquela data, um grupo, parte desse grupo, disse, o que aconteceu mesmo foi que Jesus passou do Santo para o Santíssimo lá no céu, e então começou o juízo investigativo, e esse grupo fundou a Igreja Adventista. Quem deu essa explicação foi a irmã Ellen White, né, que era uma das líderes do movimento, e as pessoas, crendo nessa visão que ela teve, passaram a entender que há um juízo investigativo em andamento desde aquela época, julgando as pessoas desde o início dos tempos até agora, e que aquela data aconteceu um evento no céu naquela data. Um outro grupo, irmãos, disse o seguinte, não, essa data foi errada, nós não deveríamos ter marcado data nenhuma, o correto é o seguinte, Jesus só vai voltar quando as nações se reunirem contra Jerusalém e lutar contra os judeus. Aí alguém disse, mas os judeus não estão em Jerusalém. Em 1840, em 1850, os judeus não estavam lá. Aí a igreja, esse grupo lança um jornalzinho chamado A Esperança de Israel. E essa revista está até hoje em atividade, é a revista cristã mais antiga dos Estados Unidos, ela foi mudando de nome, depois de Esperança de Israel, ela se transformou no Advogado da Bíblia, e hoje o nome dela é o Advogado da Bíblia. É a revista cristã mais antiga dos Estados Unidos, desde 1864, está em atividade. Essa revista, irmãos, foi criada para dizer, Jesus só vai voltar quando o povo de Israel estiver de volta na sua terra. E eles não estavam lá. E a igreja, irmãos, ficou pregando isso durante 80 anos. Né? Se a gente fizer a conta aqui, menos, deixa eu ver aqui, 84 anos. De 1864 por aí até 1948, 84 anos a igreja ficou falando, Jesus não vai voltar enquanto o povo de Israel não estiver de volta na sua terra. E aí, irmãos, o pessoal fala, não, Jesus volta a qualquer momento, vai ter o rapto secreto, tal, vai acontecer, pode ser essa noite. E os irmãos diziam, não vai ser essa noite, não. Primeiro o povo de Israel tem que estar de volta na sua terra. E aí, irmãos, ficou 84 anos falando isso, certamente muitos irmãos morreram, muitos irmãos que pregavam isso não chegaram a ver Israel lá de volta, acredito que a grande maioria, talvez todos, de quem fez essa pregação lá atrás, eles não viram Israel de volta na sua terra. Mas chegou o dia, irmãos, em 1948, Israel voltou para a sua terra. Israel está lá. O povo de Israel está lá. Vieram de todas as partes do mundo, vieram de todos os países do mundo e foram para lá, numa terra deserta, irmãos, que só tinha areia. E hoje, irmãos, o deserto floresceu, como dizem as profecias. Hoje eles plantam frutas, hoje eles criam peixe, irmão, no deserto. Israel tem uma produção enorme de peixe. Peixe, você já pensou um negócio desse? Um país que é só areia, eles produzem peixe. Nos tanques que eles têm de água para fazer a captação, da irrigação, tudo tem criação de peixe.
Irmãos, é uma coisa assombrosa que aconteceu lá, irmãos. O deserto vai florescer, estava previsto isso, irmão. O povo de Israel está lá de volta, fortalecido, é uma das nações mais poderosas da terra, um país minúsculo, irmão. Não tem ninguém lá, um povinho pequeno, é pouca gente, mas eles têm tecnologia tremenda. Irmãos, nesse último ataque agora, foi lançado lá mais de 200 mísseis em Israel. Praticamente, irmãos, nada atingiu lá, nenhuma pessoa morreu. Só para resumir, nenhuma pessoa morreu. Eles têm um sistema de defesa, o míssil vem, eles destroem no ar, o míssil não cai no país. E os poucos que caíram, caiu em área deserta, não pegou ninguém, não aconteceu nada. Irmãos, 200 mísseis, irmão, imagina se lançarem 200 mísseis contra o Brasil, irmão. Cai 201 aqui, né, no país, né? Não tem, irmão, tecnologia para segurar isso. Olha o que está acontecendo na Ucrânia, né? Acabou com o país, irmão. A Rússia foi lá, mandou míssil em tudo, não tem o que segura esses mísseis, não, acabou com o país. A Ucrânia está devastada. E lá Israel, irmão, jogou 200 mísseis no mesmo dia. 200 mísseis foi endereçado para lá, não morreu um. Não morreu uma pessoa. É fora do padrão, irmão. É fora do padrão. Então, irmãos, é uma coisa de Deus, irmão, que acontece lá em Israel. Só que agora, irmãos, e esse é a nossa conversa hoje, porque assim, de 1948, deixa eu fazer de novo a conta aqui, para cá, passou 76 anos, de novo. Porque quando Israel foi lá para a sua terra, qual foi o próximo sinal que nós dissemos então? Agora os judeus estão lá. Agora só falta todas as nações se juntar contra Jerusalém, vai ter a guerra do Armagedon, e então virá o fim. Faz 76 anos. Né? Não aconteceu, ainda não. Teve várias guerras. Teve a guerra da independência lá do Estado do Israel. Todos os árabes contra eles. Não foi aquilo. Teve a guerra dos 6 dias, irmãos. O Egito e a Síria, irmãos, se juntaram. E o presidente egípcio disse: nós vamos varrer Israel do mapa. Juntou todos os árabes e foram lutar contra Israel. Em 6 dias, irmãos, Israel atacou eles primeiro, destruiu os aviões deles no chão, e em 6 dias a guerra acabou. Isso foi em 1967. Em 6 dias a guerra acabou. Pode pesquisar isso aí, a guerra dos 6 dias. Irmãos, é uma coisa estupenda o que acontece em Israel. Só que a gente, toda vez que isso acontece, irmão, a gente fica assim, é agora. Agora vai ser as nações todas contra Israel. E pode não ser agora, irmãos. Pode não ser agora. Nós não estamos marcando data. É agora, Jesus vai voltar semana que vem. Não é isso. O que nós estamos propondo para os irmãos é o seguinte. Assim como foi dito durante 80 anos, Jesus não volta enquanto Israel não estiver na sua terra. Agora, irmãos, faz 76 anos que nós estamos dizendo. Se todas as nações do mundo se juntarem para atacar Jerusalém, como está escrito em Zacarias 3, naquele dia eu farei com que Jerusalém seja uma pedra pesada para todos os povos, e quem tentar levantá-la ficará gravemente ferido, e todas as nações do mundo se juntarão para atacar a cidade de Jerusalém. Zacarias 12, verso 3. Quando isto acontecer, irmãos, está claro para nós um sinal da volta de Cristo. Eu não sei se é a semana que vem, se é o mês que vem, se é o ano que vem. Mas o que é que nós estamos vendo em Israel, irmãos? A perda do apoio, irmãos. Muitas nações deixando de apoiar Israel. Se os irmãos querem saber, o Brasil é uma das nações que não apoia Israel, neste momento. O Brasil. A diplomacia brasileira hoje é contra Israel. É contra Israel, é contra a defesa que Israel está fazendo, é contra o ataque ao Hezbollah, é contra o ataque ao Hamas.
O Brasil, a diplomacia brasileira, nesse momento, defende o grupo terrorista do Hamas. É isso. Nós estamos contra, a nossa nação. Não nós, pessoas, a nossa igreja, as pessoas que amam Israel nesse país, os evangélicos, a grande maioria, mas a diplomacia, quem fala oficialmente pelo Brasil hoje, é contra Israel. Vota contra Israel na ONU. Nós somos contra Israel. Até o momento. Até o momento. Então, hoje, irmãos, o governo de esquerda, como o governo Obama, esses dias aquele jornalista Mota, né, que é da Jovem Pan, ele publicou que o governo, os governos dos Estados Unidos, havia um embargo, uma sanção econômica lá contra o governo dos Estados Unidos, e o governo Obama retirou a sanção do Irã para construir bomba atômica. O governo Obama, e agora, o governo Trump de novo fechou as portas, mas agora o governo Biden abriu de novo, quer negociações, quer tirar os embargos. Então, irmãos, esse pessoal da visão mais à esquerda, o pessoal que tem essa visão aí de apoio às minorias, essa coisa toda, na verdade, irmãos, a ideia deles é a favor dessa minoria, por exemplo, palestina em Israel, e contra o governo de Israel. Isso é claro. E agora, irmãos, o que acontece? Estados Unidos, Inglaterra, Itália, França estão apoiando Israel. Mas, se esse apoio for retirado, nós já sabemos que Rússia não apoia Israel, China não apoia Israel, os árabes todos não apoiam Israel, todo mundo está contra Israel. O Brasil está contra Israel, todos contra Israel. Então, irmãos, se esse apoio, principalmente dos Estados Unidos, e dos outros países europeus hoje que apoiam Israel, for retirado, nós vamos ter isso aqui, irmãos, ó, todas as nações do mundo se juntando contra Jerusalém. Agora, irmãos, o que eu quero marcar aqui para vocês hoje, nessa nossa meditação desse tema, e esse próximo versículo aqui, lá em Zacarias também, para falar disso, olha, naquele dia destruirei qualquer nação que atacar Jerusalém, Zacarias 12, 9. O que eu quero dizer para os irmãos é assim, irmãos. Isso que nós estamos dizendo aqui hoje não é uma profecia que eu tive essa noite, que passou por mim essa noite. Não foi um irmão da igreja, irmão, que teve essa visão. Não foi uma irmã da igreja que está no grupo de oração que teve essa visão, irmãos. Olha, o Senhor me mostrou que quando as nações se juntarem contra Jerusalém, vai ser a volta de Cristo. Não é isso. O que eu estou dizendo para os irmãos, e aqui nesses versículos, principalmente Zacarias 12, né, que nós meditamos essa semana, quarta-feira, no culto de oração, no culto do Rumo ao Trono, irmãos, isso aqui, irmãos, essas profecias, especialmente Zacarias 12, irmãos, é o que está escrito na Bíblia. Nós não estamos inventando uma história, irmão. Nós não estamos marcando uma data, nós não estamos fazendo cálculos aqui para dizer quando é que é. Nós não estamos baseados na palavra do irmão que teve uma visão. Irmãos, eu estou dizendo para os irmãos que é o trecho das Sagradas Escrituras. Está escrito na Bíblia. Ah, mas por que tem igreja que não fala disso? Irmãos, tem igreja também que não fala do sábado, tem igreja que não fala da salvação em Cristo, pela fé, tem igreja que está aí falando de idolatria, tem igreja, irmão, que não está levando em conta esse trecho das Escrituras. Mas o que eu estou dizendo para os irmãos, irmão, não tirei da minha cabeça. É isso que eu quero hoje deixar muito claro para os irmãos. Isso aqui está escrito, irmão, séculos antes de Jesus nascer, séculos antes de Cristo, irmão. Zacarias escreveu: naquele dia espalharei o espírito de bondade e oração sobre os descendentes de Davi, sobre os outros moradores de Jerusalém, e eles vão reconhecer a Cristo, irmãos, porque Cristo vai intervir para salvar a cidade. Zacarias 12:10 diz assim, ó: eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança.
Os judeus, irmãos, quando estiverem lá em Jerusalém, eles não estavam lá. Quero lembrar os irmãos, eles passaram 2000 anos fora da sua terra. Aí, nós entendemos o seguinte, irmãos, só vai ter volta de Cristo quando eles voltarem para a sua terra. Eles já voltaram. Agora, Zacarias 12 fala o seguinte: quando Jesus aparecer no céu com milhares de anjos e fizer uma intervenção naquela guerra para livrar Israel dos seus inimigos, porque o mundo inteiro vai atacar Israel, e agora eles resistiram lá 200 mísseis, mas quando vier 10.000 mísseis de tudo quanto é país, não vai ter como defender disso, irmão. Mas vai ter uma intervenção divina para livrar Israel. E quando eles olharem para o céu e ver Jesus com os milhares de anjos, eles vão reconhecer aqueles que atravessaram com a lança. Irmãos, quem que foi atravessado com a lança, irmão? Jesus, irmão. Quando o guarda veio ali e viu que ele já estava morto, foi ter certeza se ele estava morto, perfurou Jesus com uma lança. E escorreu água ali, a Bíblia diz, do corpo de Cristo, irmão, quando ele estava no madeiro. Os judeus, irmãos, os que estiverem em Israel, vão reconhecer que aquele que está vindo livrar é o Filho de Deus que foi morto, é o Cordeiro de Deus, e eles vão chorar amargamente como quem chora a morte do filho mais velho. Não fiz esse texto, irmão. Ele está escrito no profeta Zacarias. Entende? É a profecia da palavra de Deus, irmão, está escrito lá. Então, irmãos, não tinha como Jesus voltar e livrar Israel de uma guerra. Todo mundo estava guerreando contra eles, se eles não estavam lá, não tinha judeu nenhum lá. Não querem saber, irmão. Era ele. Erramos, né? Estão esperando outro Messias, mas eles vão reconhecer que aquele Messias que está livrando eles do ataque geral, que todo mundo está atacando Israel, é o mesmo lá de trás que eles atravessaram. Entende, irmão? É isso. E eles vão se converter. A palavra de Deus diz que eles vão se converter, que eles vão chorar amargamente, vão saber que é o Cristo e vão moldar, irmão. Lá não haverá mais pecado, eles vão ter uma outra postura, irmão, em relação ao governo de Cristo, vão aceitar Cristo como governante. Irmãos, isso é a palavra de Deus, irmãos. É isso que está escrito no livro do profeta Zacarias, séculos antes de Jesus nascer. E é isso, irmão, que nós estamos anunciando. Zacarias 14, 9, ele fala assim, ó: o Senhor Deus será rei do mundo inteiro, será o único Deus, e todos o chamarão de Senhor. Outra profecia diz, irmãos, que do mundo inteiro as pessoas vão ter Jerusalém como capital do mundo, irmãos. Todas as nações vão subir de ano a ano para adorar em Jerusalém. Lá estará o governante do planeta. Os reinos do mundo serão de Deus e do seu Cristo. Está lá em Daniel. Irmãos, não vai ter um novo reino mundial. Eu quero dizer para os irmãos assim que é isso, irmãos, que está escrito na Bíblia, irmãos. Não está escrito na Bíblia, irmão, que vai ter outro reino mundial do anticristo, que ele vai reinar e governar. Isso já foi, irmão, já é cumprida essa palavra. Não vai, o negócio da marca da besta, a marca da besta está aí faz séculos, irmãos, marcando as pessoas na mão e na testa, irmão, das pessoas nessa adoração da religião romana, irmãos. Não tem um novo reino mundial. Lá em Daniel ele diz que tinha o reino de Nabucodonosor, o Medo-Persa, o grego e o romano, irmãos. Acabou. Não tem um novo reino mundial. O próximo reino mundial é o de Cristo. Por isso que a União Europeia não vai, por isso que o Mercosul não vai, por isso que o acordo do Atlântico Norte não vai, por isso que a União Russa não foi para frente, a União das Repúblicas Socialistas, lá a União Soviética, não vai, irmão, não surge um novo reino mundial, porque isso é a profecia, irmão. O próximo reino mundial é o de Cristo. E isso, irmãos, nos coloca numa posição, irmão, de pensar a respeito, irmãos. E aí eu venho ao ponto que eu quero hoje concluir aqui essa palavra com os irmãos para dizer o seguinte: essa guerra, irmãos,
mundial contra Jerusalém é um sinal da volta de Cristo, irmão. E nós anunciamos isso, irmão. Já aí, há mais de 150 anos, a Igreja de Deus vem falando isso, irmãos. Não vai ter volta de Cristo se os judeus não estiverem na sua terra. E agora que os judeus estão na sua terra, vai ter a volta de Cristo. É um sinal da volta de Cristo se as nações se juntarem contra Jerusalém. Agora, irmãos, duas coisas eu quero dizer para você hoje. A primeira, essa guerra de Israel hoje, irmão, abre uma oportunidade tremenda para você falar de Deus para as pessoas. Porque está todo mundo falando, irmão, de Israel. Você abre o noticiário, você vê que jogaram um monte de míssil, você abre as coisas, vai ter, e cada vez isso vai aumentar mais, irmão, vai chamar mais atenção e vai dar para você uma oportunidade, irmãos. Marca aí Zacarias 12, Zacarias 14, só isso, irmão. Zacarias, lembra desse profeta? Zacarias. Se alguém falar para você da guerra em Israel, de qualquer coisa que está acontecendo lá, você fala, você já leu Zacarias 12? Fala para a pessoa, você já leu na sua Bíblia Zacarias 14? Estava previsto isso aí, que o povo judeu ia voltar para a sua terra e que todas as nações do mundo iam se juntar contra Israel. Você não acha que está chegando a hora? É uma oportunidade para a gente falar do Evangelho para as pessoas. Ah, mas eu nunca vi falar isso aí. Eu sempre ouvi falar que ia ter um rapto secreto, que a pessoa está dirigindo o carro e ia sumir, ia ser levada para o céu e ninguém ia ver. Não existe isso na Bíblia, irmão. Não tem. Isso não está escrito na palavra de Deus. Ah, eu achei que ia ter o reinado do anticristo, a marca da besta, irmão. Ia pôr um chip nas pessoas, tal. Não está escrito isso na Bíblia, irmão. Essa é uma profecia cumprida. Já houve o tempo que as pessoas, se não fosse membro da igreja romana, a igreja oficial, não comprava, não vendia, tinha que viver afastado, longe, retirado dos grandes centros, porque senão era morto. Não tinha possibilidade de ser contra a religião dominante. Esse tempo, irmão, já cumpriu, já foi. O próximo reinado mundial é o de Cristo. Então nós temos, irmãos, com essa mensagem e com os acontecimentos atuais, essa leitura, irmão, de que está vindo a chuva. Sabe aquela história? Eu estou vendo esse vento aqui, vai chover? Eu vi para que lado o João de Barro fez a casinha, eu sei que a chuva forte vem desse lado. Essas coisas que a gente sabe, irmão, prever. Então, hoje, irmãos, nós temos como saber que a vinda de Cristo está próxima. Por quê? Porque nós estamos vendo as nações se juntarem contra Jerusalém. E se o apoio dos Estados Unidos, da Inglaterra, dos países europeus ali forem retirados, irmãos, a gente sabe, irmão, que está muito próximo, porque vai acontecer uma guerra contra Jerusalém e a volta de Cristo está próxima. É isso, irmão, é isso que a Bíblia diz. Não sou eu, não é outro irmão da igreja, não foi alguém que sonhou, é Zacarias 12, Zacarias 14, é Daniel 2, é Daniel 7, irmãos, Isaías, Lucas, aqui onde nós lemos. Jesus está dizendo, irmãos, vocês veem os sinais da terra e do céu, por que vocês não enxergam os sinais dessa época? Está aí os sinais para a gente ver. Então, hoje eu quero dizer para os irmãos, aproveitem a oportunidade, irmãos. Quando alguém falar de Israel, você viu, rapaz, os mísseis lá? Você viu o que está acontecendo em Israel? Você viu como é que está a guerra lá? Você aproveita e fala, irmão, isso tudo está previsto na palavra de Deus. Leia Zacarias 12, Zacarias 14, você vai ver que essa guerra contra Israel é um sinal da volta de Cristo. Aproveita, irmão, essa oportunidade que o tempo está dando, que os sinais dos tempos estão nos dando, irmão, para pregar o Evangelho. E a outra coisa, irmãos, que eu quero dizer para os irmãos hoje, é que nós precisamos também, individualmente, irmão, nos preparar para a volta de Cristo, irmão. A gente consertar a nossa vida, irmão. A gente andar como deve ser, a gente colocar os nossos caminhos de acordo com a presença de Deus, a gente orar mais, a gente buscar mais a presença de Deus, a gente santificar a nossa vida, irmãos. Por quê? Como também foi dito aqui hoje, né, o irmão Dário falando no testemunho aqui, a pessoa estava lá bem, conversando, batendo papo, daqui a pouco, irmão, está no hospital, está internado, não está mais aí. Então, irmãos, a volta de Cristo, ela é importante, o evento é fantástico, nós estamos aguardando por isso, mas os nossos irmãos lá que pregaram o retorno do povo de Israel, do povo judeu para Israel, eles não viram, irmãos, passou 80 anos e eles não viram isso acontecer.
Então pode ser que passe muito tempo a gente não veja, mas Jesus volta todo dia, irmãos, para aquele que morre, porque a nossa oportunidade é em vida. Então nós precisamos estar firme com Deus, irmão, porque se a gente sai, bate o carro, acontece alguma coisa, irmão, você não está mais aí, Jesus já voltou para você. A sua oportunidade já foi. Então nós temos, irmão, que aproveitar essa guerra de Israel, tudo que está acontecendo lá, para falar do Evangelho para as pessoas e também, irmão, para nos prepararmos, irmão, porque pode ser agora ou pode demorar muito tempo, pode ser que seja semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, daqui 10 anos, daqui 100 anos, não sabemos, mas os sinais estão aí para a gente poder interpretar e saber que está próximo. Agora, muito mais próximo talvez do que isso está, irmão, a nossa fragilidade da nossa vida, irmão, e por isso nós precisamos estar preparados. Irmãos, duas coisas hoje, dois lembretes para você. Aproveite as notícias da guerra para falar do Evangelho para as pessoas e aproveite, irmão, que nós estamos lendo esses sinais com tudo que a igreja já pregou e já mostrou nos Evangelhos, nos profetas, e vamos, irmão, nos preparar individualmente, cada um de nós, colocar nossa vida em dia, irmãos, fazer o que é melhor na presença de Deus, corrigir os maus caminhos, nos esforçarmos, irmão, para santificar nossas vidas, porque quando Jesus aparecer nos ares, irmãos, com os milhares de anjos, ele vai livrar Israel da guerra, mas ele também, irmão, vai ressuscitar os mortos, os salvos serão ressuscitados, e os que estivermos vivos, como diz em Coríntios 15, seremos transformados para encontrar o Senhor nos ares. Na volta de Cristo, irmão, tudo vai ser diferente, tudo vai mudar. E nós queremos, irmão, fazer parte do grupo que vai receber o Senhor com grande alegria, irmãos, e que vai reinar lá em Jerusalém juntamente com Ele. Oi? A Constituição do crente. Né? No mundo do direito, todo mundo busca razão na Constituição, porque é a lei maior do país. E do cristão, irmão, é na Bíblia. Né? É a Bíblia. Está na Bíblia, nós temos que a palavra de Deus é infalível, nós temos que a palavra de Deus é o nosso guia, e o que nós estamos falando hoje aqui, meus irmãos, é a palavra de Deus. Não é a minha ideia, não é o que eu penso, não é o que eu acho, é a santa palavra de Deus, irmão. É uma profecia feita centenas de anos antes de Cristo. Antes de Jesus nascer, já tinha a profecia que ele ia voltar com a glória. É isso, irmão, que a gente vê que é coisa de Deus, só mesmo um ser infinito, maravilhoso, poderia fazer uma previsão dessa, irmãos, e entender o futuro, né? Coisa que a gente não é capaz de saber. Deus não fará nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. Né? Tem também esse versículo dizendo que Deus, antes de fazer alguma coisa, Ele revela aos profetas. E está tudo revelado, irmão. E nós estamos hoje apresentando aos irmãos para que nós tenhamos essas duas posturas. Aproveitar as notícias para falar de Deus para as pessoas e também preparar as nossas vidas para a volta de Cristo. Vamos orar?